vento no Brasil. Esse é o destaque do mercado financeiro de hoje com Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, Cláudia Caniato. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Uma boa notícia, já que o setor de serviços representa 70% da economia. Quem tem os detalhes com gráficos, tabelas, Samidana. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Vamos olhar no gráfico. Janeiro veio um número ruim, o setor tinha perdido 1,8%. Aí fevereiro teve uma recuperação moderada, 0,4%, e agora em março 1,7%. Esse número é duplamente bom. Primeiro, porque ele é positivo. Segundo, que o mercado esperava 0,9%. Então, praticamente foi o dobro do crescimento do mercado, como o Luiz falou, o setor mais importante da economia, representando 70%. Quando a gente compara com o número pré-pandemia, o setor está 7,2% acima e está no maior valor desde maio de 2015. Vou pedir para colocarem o gráfico do acumulado. Aqui a gente vê uma perfeita escadinha, o que compara os 12 últimos meses com os 12 meses anteriores. Nesse caso, março acumula 13,6% de alta nos 12 meses, e se a gente for ver, desde março de 2021, só sobe, o que é muito bem visto pelo mercado. Vale dizer que o que puxou essa alta de março foi o transporte rodoviário, principalmente de cargas, para o comércio eletrônico e também para o agronegócio, Luiz. Verdade, Sam. Interessante notar também que foi o setor de serviços quem mais apanhou durante a pandemia e agora é o setor que mais se beneficia do processo de vacinação, consequentemente de reabertura da economia. Eu sempre digo, o comércio se adaptou à pandemia, vendeu de forma eletrônica, o e-commerce, o setor de serviços, ninguém criou um jeito de cortar cabelo via internet, por exemplo. Então era fundamental para o setor de serviços a reabertura econômica que foi viabilizada por conta de um eficiente processo de vacinação no país inteiro. O Sam destacou um dado importante, o setor já voltou a superar o patamar pré-pandemia. Agora, a curiosidade é que, infelizmente, o setor ainda não recuperou o tombo lá de trás do governo Dilma no biênio 2015 e 2016. Ou seja, na ponta do lápis, a crise econômica do governo Dilma foi maior do que a gerada pela própria pandemia. Pois é o maior valor para o setor desde maio de 2015. O ministro de Minas e Energia, recém colocado no cargo, o Adolfo Saxida, entregou hoje ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, um pedido para que sejam feitos estudos sobre a privatização da Petrobras e da PPSA, a estatal do pré-sal. Esse foi o primeiro ato de Saxida após assumir a pasta no lugar de Bento Albuquerque. Guedes afirmou que vai encaminhar o pedido ao programa de parcerias de investimentos ainda hoje, começando os estudos pela PPSA para depois analisar o caso da Petrobras. Boa notícia, né, Luiz? Não sei se temos tempo hábil, né, no que resta desses 8 meses de governo para isso, mas a sinalização, sem dúvida, é positiva. Sem dúvida. Tempo até haveria, Sami. Só que tem gente no Congresso que não quer. Justamente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que após participar de uma reunião com os secretários de Fazenda dos estados, ele afirmou que a privatização da estatal não é prioridade, não faz parte de nenhuma discussão do Senado e ele, como é o rei do Congresso, ele simplesmente bloqueou qualquer avanço de privatizações nesse momento. Aliás, Sami... Ele tem a chave da gaveta. Ele tem. Bota na gaveta e sai quando quiser. E, obviamente, isso a gente já viu muito isso desde do governo Dilma, as chamadas pautas bombas e engavetamentos. Então, quando você quer fazer uma oposição, você engaveta e acaba o assunto. Infelizmente, a gente tem esses freios e contrapesos, né, que o sistema chama, e que podem barrar reformas importantes e privatizações, no caso da Petrobras. Agora, a Petrobras, ela continua, não é porque privada que o preço da gasolina cairia, seguiria o mercado internacional. No entanto, provavelmente seria mais eficiente. Então, na margem, poderia economizar um pouquinho, mas a minha visão de privatização é por uma questão de foco. O governo tem que focar na saúde, na educação
e na segurança pública. Sem dúvida. E o outro exemplo do que o Rodrigo Pacheco vem fazendo no Senado Federal, a privatização dos Correios, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, que era uma casa muito reticente em relação a aprovar a privatização dos Correios, aprovou, caiu no colo dele no Senado Federal e simplesmente parou. Não se fala mais na privatização dos Correios. Lamentável a postura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Entrou na gaveta lá, tem a gaveta que não sai, tem até aranha na gaveta. Bom, vamos dar uma olhada na Bolsa. No dia de hoje, o mercado opera nesse momento a 0,50% de alta, aos 104.917 pontos. Vale dizer que às 10 da manhã, que foi a abertura da Bolsa, foi para baixo e recuperou após as 11h20. Dados que temos: o índice de serviços que veio bom, ele veio muito positivo, como eu falei, e dados negativos é sobre a inflação dos Estados Unidos. Todo mundo com medo de uma recessão americana e provavelmente mais altas de juros. Vale dizer que hoje tivemos os dados de seguros-desemprego nos Estados Unidos e vieram acima do esperado, sinalizando uma possível recessão. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar também oscilou hoje no dia, chegou a abrir em alto, agora opera praticamente estável, uma leve queda de 0,09 aos R$ 5,13. Já o euro cai bem, cai 1,52% aos R$ 5,32. E o Bitcoin é a moeda que mais oscila, né? Chegou a bater praticamente 25 mil dólares na madrugada, mas agora, desde que começou a contagem, zerou de novo, uma alta de 0,65, o que vale dizer que ela está 29.249 dólares. 2h57, chegou aquele momento em que o Samidana tem uma dica importante para você que está com as finanças domésticas descontroladas, Sami. Deixa eu pôr o ponto que caiu. Agora sim, chega de passar sufoco todo final de mês. Comece agora a fazer o meu curso, que chama Faça as Pazes com as Suas Finanças e aprenda de fato a como se organizar financeiramente para sair do vermelho. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e utilize o cupom SDF, que é de Samidana Finanças, SDF. E você vai ter 10% de desconto e vai pagar menos de 70 centavos por dia, Luiz. Bom, agora vamos falar de um tema polêmico. Ontem, aqui no Mercado Financeiro, nós promovemos um debate interessante comparando as agendas econômicas de Lula e Bolsonaro. Aliás, a audiência recorde no programa de ontem. Hoje, já em pré-campanha pelo estado de Minas Gerais, o ex-presidente Lula voltou a se colocar contra o teto de gastos. Em encontro com reitores na Universidade Federal de Juiz de Fora, o petista prometeu gastar o que for necessário na produção de artigos rentáveis ao país. Vamos ouvir o que disse o ex-presidente Lula. Não haverá teto de gasto no nosso governo. Não que eu vá ser irresponsável gastar para endividar o futuro da nação, não. É porque nós vamos ter que gastar naquilo que é necessário, na produção de ativos produtivos, de ativos rentáveis. A educação é um ativo rentável, é a coisa que dá o retorno mais rápido para que a gente possa produzir. Quem vai derrubar o gasto com relação ao PIB é o crescimento econômico, não é o corte orçamentário. É uma economia muito criativa, chamada de heterodoxa, só que se você não respeita teto de gastos, sobe dívida pública, com isso desvaloriza a moeda, com isso você caminha o Brasil para a Argentina, que por sua vez caminha em direção à Venezuela. Teto de gastos, controle de dívidas é importante. O tripé macroeconômico não podemos deixar de lado, que é deixar o câmbio flutuar, controlar a inflação e cuidar dos gastos públicos. O Lula parece fazer a receita perfeita da desgraça econômica. Ele quer intervir em preço, quer criar moeda. Primeiro ele fala da América do Sul, aí ele se mistura com o BRICS, fala de teto de gastos. Eu acho que ele está querendo aumentar uma rejeição, Luiz, porque não é possível. Quem entende economia dificilmente vai gostar dessas falas. Eu prefiro acreditar, Sami, que é discurso de campanha, porque lá em 2002, quando foi eleito pela primeira vez, o então candidato Lula moderou o discurso. Ele pegou essa cartilha ideológica da esquerda, colocou ela numa gaveta e quando ele assumiu em 2003, ele montou uma equipe heterodoxa, ou melhor, ortodoxa, né, com Palocci na economia, Henrique Meirelles do Banco Central e fez o ajuste fiscal. Então eu espero que o bom senso prevaleça.
São 3 horas pelo horário de Brasília. O Grupo Jovem Pan sempre teve o compromisso de levar a defesa do Estado democrático e direitos no Brasil. Por isso, vamos chamar agora Adalberto Piotto para falar mais sobre esses 80 anos em que levamos a verdade e a informação de qualidade para todo o Brasil. Estamos nos aproximando de mais uma eleição, um período em que reafirmamos nosso compromisso com a democracia e com o fortalecimento de nossas instituições. Não há espaço para cortinas de fumaça que tiram o foco do debate público sobre os temas de real interesse. Não há espaço para descredibilizar o processo eleitoral com falácias. Acreditamos em nossas instituições e no respeito entre os poderes para que cada um cumpra autonomamente com o seu dever constitucional, sem interesses particulares, ou sucumbiremos enquanto nação. E nós não queremos isso. O compromisso daqueles que ocupam cargos públicos ou que almejam ocupá-los após as eleições deste ano deve ser o de defender o Estado democrático de direito, a independência entre os poderes e o de respeitar as instituições. Qualquer manifestação contrária a esses princípios não tem e não terá o apoio do Grupo Jovem Pan. Ao longo de 80 anos, a Jovem Pan se pautou por esses princípios e tem um compromisso inegociável com os interesses do país, com a defesa da democracia, com as liberdades de expressão e de imprensa. Somos contra a incitação à violência porque o caminho para o crescimento econômico precisa de estabilidade, não de turbulências. Temos inimigos reais que precisam ser combatidos com ações efetivas e não com discursos falaciosos, que incitam grupos políticos e ideológicos, mas que não entregam resultados efetivos para o povo que quer trabalho, saúde, segurança, educação e prosperidade. Nossos microfones vão continuar mostrando os fatos, ouvindo as versões e ajudando nossa audiência no rádio, na televisão e na internet a formar opinião sobre os temas de interesse nacional. Todos aqueles que estão dispostos a discutir os caminhos do país têm espaço em nossos jornais e programas. A premissa para ocupar esse espaço é o respeito. Nossos jornalistas e comentaristas gozam de total liberdade para emitir opiniões, encontrando na ética profissional e nas leis os limites para que essas opiniões sejam emitidas. Contemplamos os mais diversos espectros políticos e ideológicos, bem como as mais distintas visões de mundo em nossos quadros. Esta pluralidade revela nosso compromisso com o debate público e com a liberdade de expressão. Mas é preciso reiterar: jornalistas, comentaristas e convidados não refletem a posição do Grupo Jovem Pan enquanto instituição. Muito bem. Com isso, o Mercado Financeiro de hoje fica por aqui. Luiz, obrigado pela parceria. Você, obrigado pela audiência. Amanhã tem mais, às 14 horas e 50 minutos, na Jovem Pan News. E claro, se não puder acompanhar ao vivo, você pode ver depois nas plataformas, como por exemplo no YouTube.